Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, discussões e principalmente falando sobre a situação da vida da classe trabalhadora, a vida, dos trabalhadores de modo geral. E acho que é importante, falar aqui, sobre a questão das trabalhadoras empregadas, né? Inclusive, eu particularmente não gosto muito desse termo doméstica, né? Inclusive, quero conversar sobre com a Rosângela sobre isso, né? É, e eu convidei aqui a Rosângela, Santana, para fazer essa discussão. Ela que também é do Lemarx. Inclusive, tenho forte suspeita que essa não seja a primeira live que ela participou daqui, sim a segunda, né? Eu vou até retomar aqui no mesa de debates a rever a live que eu fiz aí com as mulheres do Lemarx, né? Muito boa, inclusive a live por sinal, recomendo. E sem muita enrolação, né? Passo a bola aí para Rosângela se apresentar. Olá a todos, a todas e todes. Eu me chamo Rosângela Conceição de Santana. Como eu já fui apresentada aí mais ou menos pelo Guilherme, eu sou, sim, do coletivo de mulheres do Lemarx, do grupo de estudos Angela Davis, mas eu não sei se quando... Eu acredito que a gente teve mesmo uma live, eu não sei se eu também me apresentei enquanto trabalhadora doméstica. Eu estou trabalhadora doméstica, só nesse local que eu trabalho, já vai fazer 21 anos, inclusive daqui a alguns dias. Hoje são dia 6, né? Dia 3, daqui a mais 3 dias, faz 21 anos que eu trabalho nessa casa. E estou trabalhadora doméstica, na verdade, desde que me entendo por gente, né? Desde criança. Quando eu falo criança, eu não falo isso com orgulho, porque criança deve brincar, criança deve estudar, mas eu venho do contexto de uma família numerosa, com problemas de vários âmbitos, né? E dentre eles, dificuldade financeira, e eu, desde pequena, estou trabalhadora doméstica. Mas eu também sou pedagoga, formada pela UFBA em 2018, e estou aqui, estou caminhando, estou buscando, né, meus horizontes na questão da educação, penso sim em fazer mestrado, mas por hora, o dinheiro que está colocando mesa na minha comida, que faz eu comprar os livros, que faz eu me arrumar, porque eu sou muito vaidosa, sai deste trabalho, do âmbito do trabalho doméstico. Maravilha, Rosângela. E vamos aí para a primeira pergunta, né? Entrar aqui então, já começar com a discussão que eu coloquei sobre o termo doméstica, né? Eu particularmente me sinto bastante incomodado em usar esse termo, né? Porque doméstica parece que é algo domesticado, né? Remete, né? Inclusive à visão que a classe dominante tem aí da população negra, inclusive dos que estiveram em situação de escravidão, né? Durante uma parte da história. Eu gostaria de saber, né, de você, né, usar o termo empregada ou empregada doméstica. Então, quando a gente fala do sentido do trabalho, né, e esse trabalho que é feito dentro de uma casa, a categoria não está vendo problema em dizer, no caso doméstico. O que a categoria tem reivindicado é que nós sejamos mesmo reconhecidas como trabalhadoras. O problema é empregada doméstica. Essa parte, essa palavra empregada, que a categoria tem reivindicado e que poderia chamar de trabalhadora. Até porque a gente, ao longo da história, sequer a nossa profissão foi entendida como tal, né? Como ser profissão. Até a década de 80, ainda estava naquela discussão, se coloca o trabalho como profissão, se aí a nós é dados direitos, inclusive a lei da carteira assinada já tem 50 anos, mas as trabalhadoras domésticas, até bem pouquinho tempo atrás, não tinham esse direito atendido. Então, a gente está reivindicando dizer mesmo que somos trabalhadoras, porque o serviço doméstico é uma profissão.
E aí o doméstico, por estar sendo exercido numa casa, num apartamento. Então, quanto a isso, a gente não tem problema, embora a gente saiba que é um termo bastante carregado, que tem uma ideia ainda escravocrata, mas desde que a gente não esteja em situação análoga à escravidão, deixando de pagar os nossos direitos, não reconhecendo a profissão, não tem problema da gente ser chamada de trabalhadora doméstica. Entendi, né? E então, assim, você que é do, né, acho que a gente esqueceu de falar aqui, né, do Sind Doméstico, né, o nome do sindicato. Sim, Doméstico Bahia. Você que é do Sind Doméstico Bahia, né, conta um pouquinho mais da história do sindicato, né, como que ele surgiu, como que ele foi fundado. Então, a história da Fundação do Sindoméstico é uma história de luta e muita resistência. A Creuza Oliveira, era bom que ela até estivesse aqui para contar essa história para vocês, porque é uma história muito emocionante. Eu vou contar bem resumida do que ela falou. A Creuza disse que ela sequer sabia ler e escrever. E ela estava no âmbito do trabalho dela, e ela ouvia numa rádio que tinha uma mulher por nome Dina Prachete, que queria ser candidata a vereadora. E aí ela disse que a pauta dela seria lutar em nome da categoria das domésticas, né? Porque não falava trabalhadora, das domésticas. E aí a Creuza disse que ficou muito empolgada em ouvir aquilo, e aí ela foi, perguntou, aí ela disse que tinha um grupo de mulheres que se reunia no segundo domingo de cada mês, num determinado local, e a Creuza pediu à patroa dela que colocasse na folhinha qual era aquela data, deixar marcado para ela saber. Ela perguntou a ela, por que você quer saber dessa data? Ela, porque eu estou interessada em ir na igreja. Ela não ia contar para a pessoa para quem ela trabalhava que ela estava querendo se reunir com outras trabalhadoras domésticas, né? E aí chegou o bendito dia, a Creuza disse que chegou lá e achou que ia encontrar um espaço cheio de mulheres, e não foi o que ela encontrou. Ela foi indo mais outros domingos e nada. Até que a Creuza passa a estudar numa escola chamada Antônio Vieira, e essa escola tinha muito a pegada da coisa social, tinha muitos professores e professoras que ensinavam nesse intuito, e aí é quando a Creuza é motivada a fundar uma associação, não era nem um sindicato, era uma associação num determinado espaço, que ela se reunia com um grupo de mulheres, e aí, segundo ela, aquela coisa foi crescendo, não com tanta facilidade, é uma questão de anos para aquilo crescer, até que ela se junta, né, conhece os movimentos sociais, o movimento negro e outras entidades, e aquela coisa vai se fortalecendo na escola, e aí a Creuza, na década de 90, mais precisamente nos anos 90, funda o Sindoméstico Bahia, que é essa potência que é hoje. A Creuza Oliveira é a nossa grande mentora daqui da Bahia, né, de Salvador, porque o Sindoméstico é estadual, e é uma grande força representadora dessa categoria, e ali é um verdadeiro quilombo, um quilombo mesmo, que a Creuza fala que foram momentos muito difíceis, ela não conseguia mais ficar nos empregos, que quando as patroas sabiam que ela era ligada ao sindicato, e que ela era uma mulher que fundou o sindicato, ela costuma dizer que ela entrava no trabalho de manhã e saía de tarde. Às vezes, no máximo, passava 24 horas trabalhando, porque as pessoas diziam, você vai deixar essa mulher trabalhando na sua casa, essa mulher é perigosa, ela fundou um sindicato, ela está lá orientando trabalhadoras domésticas, então acho melhor que ela não fique aí. Creuza é essa mulher, a Creuza Oliveira, essa mulher hoje internacional, de África a Estados Unidos, Creuza é conhecida, é uma grande referência para nós. É o que eu posso contar resumidamente. Opa, acho que tivemos um pequeno problema aqui na nossa live, né? Rosângela, você está me escutando? Minha gente, problemas de internet. Tentar aqui remover e colocar ela de novo.
Pronto. Parece que não ajudou. Alô, Rosângela? E para mim as coisas também aconteceram muito rápido. Então a gente realmente está com um pequeno problema. Esperamos que resolva rápido, né, ele, né, para a gente dar continuidade à live, porque é um tema bastante interessante. Estou aqui com a Rosângela Santana, do Sindicato México Bahia. Também, né, faz parte aí do grupo de estudos, né, que tem uma atuação política bastante importante, né, que é o LEMARX, da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia. E, né, enquanto isso, né, fazer propaganda aqui do canal, né, enquanto ela não vem. Então, peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe e comente nosso trabalho. Também, né, curta, compartilhe e comente esta e outras entrevistas, matérias. Né, vou aqui perguntar para ela, falar que a Rosângela já caiu, então peço aqui um pouquinho da sua paciência. É, né? E enquanto isso, já mandei aqui mensagem para ela, né, esperando ela responder. Enquanto isso, peço atenção aqui do nosso Pix, 385 007 02800 CPF, também, né, no Padrim, né, www.padrim.com.br podcast mesa de debates. A Rosângela está tentando retornar aqui, né, e ela retornou. Pronto. Voltei. Continue o que você estava falando, Rosângela. Então, eu dizia, eu dizia que para mim a coisa começou um tanto. Eu estou ouvindo o retorno. Ah, parou. Ah, tá. Eu estou ouvindo o retorno. Já parou, agora tá bom. Então, eu disse que para mim, eu vinha dizendo que é o pouco, né, que eu sei da história da fundação do Sindoméstico Bahia, e eu chego ao Sindoméstico em 2019, em 2018, quando eu penso em fazer o TCC para me formar no curso de pedagogia, que falava de mulheres negras, né, e trabalhadoras domésticas, e aí uma colega do coletivo do Lemarx foi que me disse, você não pode escrever esse TCC antes de conhecer a Creuza, você precisa chegar ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, e eu sequer sabia onde funcionava, já conhecia a Creuza, né, de várias entrevistas na televisão, mas nunca tinha chegado nem perto dela. E ali foi amor à primeira vista. Eu conheci a sede do Sindoméstico, depois eu me filiei, mas ainda assim eu não participava de nenhuma atividade. Quando foi 2021, justamente no contexto da pandemia, é quando eu me aproximo mais do sindicato, e aí, de fato, eu fico efetiva, me torno suplente, porque uma companheira de lá tinha falecido de Covid, ficou essa vaga em aberto, então, como eu estava sindicalizada, oficialmente, em dias com as contribuições, aí eu passo a ser suplente. E daí, estamos aí na caminhada hoje. Hoje eu estou secretária-geral de uma eleição que houve no ano passado, mais precisamente no dia 10 de outubro. E aí eu estou nessa gestão e apaixonada pelo Sindoméstico. Maravilha. E Rosângela, quais são, já que você falou de pandemia, né, acho que é sempre importante lembrar que a primeira, né, pessoa que morreu no Brasil de Covid-19 foi uma trabalhadora doméstica. E, né,
Como que foi passar, então, já que você tocou nesse assunto, esse momento tão complicado aí da história brasileira e também da história mundial? Guilherme, foi um momento extremamente difícil para a categoria, em diversas situações. Primeiro, que foi a morte, né, da primeira trabalhadora doméstica, que foi uma trabalhadora do Rio de Janeiro, que a patroa estava lá viajando pela Europa e ela já volta com os sintomas da Covid e sequer fala para essa colaboradora dela que ela estava com alguns sintomas que possivelmente poderia ser da infecção, e essa mulher com alguns problemas de saúde, com a idade também já avançada, né, morre de Covid. Depois desse caso triste, uma outra companheira aqui também de Feira de Santana, aqui na Bahia, né, mas próxima aqui de Salvador, também teve a Covid e quase morre por conta disso. Ficou numa situação bem delicada. Essa trabalhadora infectou também o pai, a mãe. Se eu não me engano, ela perdeu o pai por conta disso, e ela quase morre também. Depois, uma outra companheira trabalhadora doméstica morreu de Covid, também infectada pela patroa. E a gente também não pode esquecer de Miguel Otávio, né? Miguel Otávio também é uma vítima da irresponsabilidade dessas pessoas que, nesse momento, resolveram colocar o trabalho doméstico como um trabalho essencial. Nós nunca fomos vistas, nós nunca fomos respeitadas, precisamos de leis complementares para fazer com que os nossos direitos fossem assegurados, mas aí, no contexto de pandemia de Covid-19, o trabalho doméstico passa a ser um trabalho essencial. E aí, em algumas situações, houve a questão de suspensão de contratos, mas isso não foi uma coisa que aconteceu para toda a categoria, porque tinha muita gente trabalhando sem a carteira assinada, então a gente sabe que o contingente de trabalhadoras domésticas que estiveram enfrentando mesmo, estiveram na linha de frente da Covid-19, estava no âmbito do trabalho doméstico, inclusive trabalhadoras que estavam nesse lugar onde tinham médicos, enfermeiros, enfermeiras que estavam trabalhando na área de saúde com grande propensão a se infectar, e lá nós estávamos trabalhando. Foi nesse período também onde muitas trabalhadoras domésticas perderam seus postos de trabalho, justamente por conta disso, por conta de não ter a carteira assinada e não haver suspensão de contrato. Os empregadores e empregadoras que ficaram em suas casas resolveram dizer que ia tomar pé do que fazer em casa, que ia arrumar suas casas, que ia fazer comida, colocou a trabalhadora doméstica em casa sem direito nenhum, sem dinheiro nenhum, e aí também aumentou muito a desigualdade, a pobreza entre nós, e aí o sindicato, pelo menos aqui na Bahia, foi uma força muito grande também, onde na luta em conseguir campanhas, inclusive a campanha por nome Cuida de que te cuido, e aí era a mesma solicitação de que as patroas pagassem ao menos a diarista, porque elas estavam em casa, mas ainda assim pagassem o dinheiro para que elas continuassem a sobreviver. Teve também muitas cestas básicas que o Sindoméstico correu na frente e conseguiu alimentar, né? Pelo menos boa parte das mulheres da periferia, e não só elas trabalhadoras domésticas. Outras companheiras também, que mesmo não estando na categoria, também se beneficiaram dessas cestas básicas, dos parceiros e parceiras que estão aliados aos sindicatos, né? Mas mesmo assim, até hoje, a gente sente na pele o quão foi difícil esse momento, o quanto afetou ainda e afeta a nossa categoria, principalmente perdendo muitas companheiras, e além do fato de não somente ter perdido essas companheiras, elas estão até hoje com problema de saúde, tendo adquirido o vírus no âmbito do trabalho. No meu caso mesmo, eu não tive a suspensão de contrato. Eu tive um acordo com a pessoa para quem eu trabalho, de chegar um pouco mais tarde, porque eu trabalho muito perto da minha residência. Eu consigo ir caminhando. E eu também estava vivendo uma situação na qual minha mãe tinha sido hospitalizada, eu estava com muito medo de também ficar em casa e ficar só pensando naquela situação terrível, onde a gente viu várias pessoas próximas a nós perder a vida. Então, eu não queria ficar pensando somente naquilo. Então, negociei com a pessoa para quem eu trabalho,
de continuar trabalhando, mas se a gente visse a situação muito mais pesada, próxima à residência, tanto da minha como do meu trabalho, eu ficaria em casa. Mas até que a gente viveu esse período todo sem eu ter pegado Covid, sem as pessoas para que eu trabalho também ter pegado, eu vim ter Covid depois da terceira dose da vacina, e foi quase que imperceptível, porque eu era testada a cada 15 dias, por conta de que o meu patrão, ele trabalha em hospital, então o mesmo cuidado que foi dado a eles também era para mim. Eu era testada a cada 15 dias, mesmo quando a coisa aliviou, eu também fazia teste. Foi nesse período que eu vim saber que eu estava infectada, mas depois da terceira dose, então não tive nenhum problema. Fui acompanhada também por médico, caminhou direitinho. Então, particularmente, eu não tive problema. Mas quando a gente está em coletiva, a gente não pensa só em nós. A gente pensa naquelas outras pessoas, inclusive no próprio sim doméstico, 2 pessoas perderam a vida. O irmão de uma associada de lá, que ela também está na direção, e essa Francisca, né, que é a pessoa que eu fiquei na vaga como suplente. Entendi. E, Rosângela, né, vamos, né, agora fazer uma mistura de duas coisas, né? Do debate mais sindical da categoria do debate mais reflexivo, né, enquanto, né, você participante do Lemarx. Você dá para dizer que o trabalho doméstico, né, incluindo o trabalho da pessoa que mora, né, na casa e também ou o trabalho, né, de outra pessoa, essencial, né, para a manutenção do capitalismo? Com toda certeza, porque a preocupação não está com a vida. A gente sabe muito bem que tanto no âmbito do trabalho doméstico, a gente diz que a gente move bastante a economia, e, por outro lado, é justamente desse momento, a gente move a economia, mas, por outro lado, dizem que a gente não tem direitos, não deveria ter todos esses direitos, porque a gente não dá lucro. Vem aquela coisa de dizer que a gente não é empresa para dar lucro, a gente pode não dar lucro financeiro aos olhares, assim, logo de cara, mas a gente proporciona bem-estar, a gente proporciona saúde, a gente proporciona que outras mulheres e outros homens também acessem outros locais de trabalho, e ali vai se perpetuando a questão do poder, do dinheiro, e dizer que naquele período, dizer que o nosso trabalho era essencial, era mais no intuito mesmo de que quem está na linha de frente do trabalho doméstico, na maioria das vezes, são mulheres negras, que têm baixa escolarização, e quando eu digo, né, que são mulheres negras, ainda tem aquela ideia de que a mulher negra, ela suporta tudo, porque a gente vem de um contexto também de escravidão, onde entendia que pessoas negras não eram reconhecidas como seres humanos. Então, se não são seres humanos, então tá sujeita a tudo, a qualquer coisa. Então, até se pegar uma doença, não vai morrer. Ou se for morrer, vai ter outra pessoa para colocar no lugar. Eu não posso, com o entendimento que eu tenho, eu não vou romantizar a questão do trabalho, né, que a gente exerce. Eu só não vou naquela ideia de que seja um trabalho que deva ser extinto, porque muitas mulheres, elas, como eu mesmo, né, sobrevivem desse trabalho, e aí a gente vai no que a gente tem no momento, que é lutar para que a gente tenha nossos direitos garantidos, e quer queira, quer não, a gente fomenta essa economia, porque muitas de nós, né, somos as pessoas que sustentam as nossas casas. Eu tenho um companheiro, e tenho minha filha, não moro de aluguel, então, quando eu olho em relação a mim, a muitas outras colegas trabalhadoras, eu não passo tanta dificuldade como elas, mas o fato de eu não passar dificuldade como elas não significa que eu não deva estar lutando para que as nossas condições de trabalho melhorem, mas eu entendo muito bem que a gente vive uma situação de exploração, com toda certeza. Entendi, né?
Entendi, concordo, mas eu queria fazer um ponderamento aqui, né? Você, quando estudiosa do Marx também, né? É possível pensar numa sociedade, né, socialista aonde as pessoas, né, sejam abdicadas de fazer o trabalho doméstico, por exemplo, o Estado oferecer restaurante, creche e até lavanderia aí de qualidade para as pessoas, né, não terem, né, uma carga excessiva de trabalhar e só apenas trabalhar, né, o tempo necessário para poder sobreviver? Então, olha só, como o Sim Doméstico Bahia, eu vou dizer assim, se é, no âmbito do trabalho doméstico a gente não vivesse processo de escravidão, como a gente tem visto aí, né? Pessoas trabalhando 50 anos numa casa sem nenhum direito garantido, a gente não está nem querendo dizer mais que é análogo à escravidão, a gente está querendo dizer que é escravidão mesmo. Mas com a luta que a gente tem da carteira assinada, do seguro-desemprego, do FGTS, sabe os direitos que a gente tem, 13º, se tudo isso tivesse sendo realmente pago, se a gente pudesse ter a escolha de ser trabalhadora doméstica por escolha, estava tudo bem. Mas o que ocorre é que, na maioria das vezes, a gente não escolhe. Trabalho doméstico é que escolhe a gente. Como eu disse, né, eu fui trabalhar já ainda quando criança, a Creuza também conta a mesma coisa, inclusive isso foi um grande prejudicial na nossa escolarização, a Milka, que é a nossa presidenta hoje, foi a mesma coisa. Então, se você vir, o contexto de todas as trabalhadoras domésticas, em sua maioria é o mesmo, não é um trabalho que a gente escolhe, é um trabalho que escolhe a gente. E por que escolhe a gente? Por tudo que eu já falei, mulheres negras, baixa escolarização, já trabalha desde criança. Então, se a gente tivesse, se não houvesse essas violações e, de fato, a gente escolhesse, estava tudo bem. Aí, pensando, enquanto estudante do Marx, porque eu ainda não me digo marxista, porque eu estou estudando, eu estou me apropriando ainda, eu penso que a ideia de ter locais onde a gente pudesse realmente levar os nossos afazeres, a lavanderias, né? A Angela Davis, ela defende isso, que foi o livro que eu li primeiro, né? O livro que eu digo que me iluminou, que tirou um véu dos meus olhos, é o livro Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. E foi lá que eu vi também essa discussão de que tivesse lavanderias públicas para que a gente levasse, né, a roupa, tivesse cuidado, não mulheres na casa de uma outra pessoa fazendo esse trabalho para que essas mulheres tivessem ascensão. Aí é claro que eu corroboro com essa ideia, mas no contexto que a gente vê hoje, se isso acontecesse, quantas mulheres, mais de 6 milhões, eu vou dizer, antes da pandemia, nós tínhamos, até pelo IBGE, um contingente de 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Vamos dizer que depois da pandemia teve uma perda de postos, ou vamos dizer que legalmente hoje a gente tenha 4 milhões de trabalhadoras domésticas, né? Isso no âmbito legal, porque a gente sabe que é um número muito maior que esse. Imagine hoje essas 4 milhões de mulheres desempregadas. Então, a gente teria onde levar a nossa roupa, mas a gente ia se alimentar como? Então, sabe, vira duas situações. Então, no contexto que a gente vê hoje, a gente luta para que a categoria seja respeitada, para que a gente adquira nossos direitos, embora agora, como marxista, a gente sabe que o capitalismo, a cada dia que passa, é algo que está se afundando, como está. Então, a gente sabe também que, nesses momentos, a tentativa é de sempre fazer reformas e que reformas essas que a gente sabe que não vai suprir nada disso. Então, eu também fico me perguntando como vai ficar o trabalho doméstico com essa relação, porque também as pessoas que empregam as trabalhadoras também têm perdido seus postos de trabalho. E aí, pelo ranço, né, da escravidão, quer manter alguém trabalhando, mas não também vai ter condições de pagar, vai sempre alegar, né, que não tem condições de pagar aquilo que a gente precisa. Então, uma faca de dois gumes.
Pelo sim doméstico, eu defendo a ideia, sim, ainda do trabalho. Mas, falando de coletivo de mulheres do Lemarx, grupo de estudos Angela Davis, eu sei que essa é uma realidade que talvez esteja com dias contados. Não sei se me fiz entender. Não, sim, sim, eu entendi. E Rosângela, quais são as demandas, né, as reivindicações da categoria? Então, a categoria tem reivindicado bastante que a lei complementar 189 da OIT, ela seja ratificada. Ela é uma lei que complementa a Lei 150/2015, onde nós conseguimos, né, alguns avanços, né, em termos de direitos. Depois da Lei Complementar 150/2015, foi quando nós tivemos direito ao seguro-desemprego, ao FGTS, a nossa maior conquista, que é a carga horária definida, porque hoje, até para quem dorme, né, no trabalho, tem o direito à hora extra, e essa hora extra, ela realmente tem que ser paga, e ela não deve contabilizar os 30 dias trabalhados, é uma hora extra que, no máximo, em 10 dias, ela precisa ser paga. Só pode ser, no máximo, 2 horas extras diárias, não pode passar disso. E se está dormindo no trabalho, tem que dormir de verdade. Então, eu costumo dizer que essa foi a maior vitória da categoria. E quando eu falei da lei da OIT, a 189, é ratificar esse direito para que não venha depois nenhum outro presidente dar uma canetada, porque a lei complementar ela termina sendo a lei frágil. Pode vir algum presidente aí, tipo aquele nominável, que eu prefiro não citar o nome dele, e dar uma canetada e a gente perder esse direito da noite para o dia. Então, ratificando essa lei da OIT, a 189, a gente vai ficar um pouco mais tranquila, né? Embora a gente saiba que a luta ainda é grande, ela é árdua, a gente precisa, de fato, se equiparar aos outros trabalhadores, porque ainda a trabalhadora doméstica só tem 3 parcelas de seguro-desemprego. Se nós viermos a falecer, os nossos familiares não têm direito a receber o nosso FGTS, e a gente também luta para que isso aconteça, porque no contexto de pandemia mesmo, onde faleceram muitos trabalhadores domésticos, familiares, não tiveram direito a receber esse dinheiro. E a gente acha que isso é um absurdo, porque no âmbito de outras profissões, outros trabalhadores, a família recebe. Por que não? Por que ser diferente no trabalho doméstico, onde o dinheiro vai para o Estado? O dinheiro é da trabalhadora. Se a trabalhadora não está aqui para receber, a família deveria receber. Então, essa também é uma luta nossa, também para regulamentar o direito ao auxílio creche, porque a gente também não tem, era algo que estava na lei complementar, mas como ela foi também uma lei aprovada no apagar das luzes, deixou muitas coisas fora, deixou também a brecha de deixar a diarista de fora. Também a gente luta muito por isso, para que a categoria de diaristas ela seja revista, porque as diaristas são trabalhadoras domésticas, mas com a brecha que ficou na lei complementar 150/2015, deixou essas mulheres, essas trabalhadoras de fora. E, inclusive, isso fez com que várias trabalhadoras mensalistas fossem demitidas, e aí estão hoje como diaristas sem direito nenhum garantido, porque a diarista não tem carteira assinada, então, consequentemente, ela não vai ter direito nenhum. E tem diarista que trabalha em uma casa já há 5 anos. Trabalha nessa casa há 5 anos, trabalha na casa da cunhada, do irmão, e assim vai, e sem direito nenhum. Então, a gente também está lutando para que isso seja revisto. Maravilha! E Rosângela, como que funciona aí a organização dos sindicatos, assembleias, né? Eu fico pensando, né, como que vocês fazem aí para se organizar, uma vez que, né, não existe um local de trabalho específico com várias, né, trabalhadores, né, num determinado recinto, e sim algo bastante fragmentado, né, de casa em casa.
né? Eu acredito que isso tenha um trabalho mais ardiloso, né? Mais complicado aí para organizar essas trabalhadoras. Então, você acredita que essa curiosidade sua era minha quando eu comecei a me aproximar do sindicato? Até chegar lá, começar a participar primeiro das reuniões, entender, né? Porque lá é tudo muito organizado mesmo. É, tem reuniões no segundo domingo do mês, desde que o sindicato foi fundado. Eu não sei se você lembra lá no início, quando eu falei que a Creuza disse que ela foi buscar, né, essa reunião que acontecia no segundo domingo do mês, que ela chegou lá, ficou decepcionada porque viu pouquinhas pessoas, mas quando ela funda a associação e logo depois ela funda o Sindoméstico Bahia, a Creuza faz questão de manter os encontros com as trabalhadoras no segundo domingo do mês. E aí, isso até hoje, 33 anos de Sindoméstico Bahia, que vai fazer agora no dia 13, aliás, fez no dia 13 de maio, porque o Sindoméstico foi fundado no dia 13 de maio de 1990. E aí ela faz essas reuniões, que hoje é chamada de sócias e não sócias, a época era reunião de sócias, que segundo ela foi uma coisa devagarinho. Muitas dessas fundadoras ainda estão vivas e com muita saúde, estão presentes conosco. E aí, depois disso, para quem está na direção, tem uma reunião que acontece sempre no último sábado de todo mês, que é a reunião da executiva, onde todos os diretores e diretoras que fazem parte do Sindoméstico se reúnem para a gente se organizar e criar momentos nossos de formação. Esse final de semana mesmo, nós estávamos num retiro e estava toda a direção lá. A gente participou de uma formação com um advogado, que é também um colaborador lá do sindicato, o doutor Douglas, e aí a gente foi aprender, né, coisas novas sobre essas convenções todas, conhecer como é que funciona as convenções, como é que ela chega no âmbito do trabalho doméstico, como a gente faz para entrar com a representação a nível internacional, através dessas ONGs, né? Por exemplo, a OEA, ela é uma ONG internacional, americana, onde a gente pode levar questões que estão relacionadas ao trabalho doméstico, inclusive essa questão mesmo dos trabalhos onde as pessoas são encontradas em situações de trabalho escravo, e aí a gente pode, enquanto associação, enquanto sindicato, entrar com representação para que essas pessoas que têm feito, pessoas sendo escravizadas, para buscar mesmo justiça e punição para essas pessoas, e aí nós aprendemos que não precisa esgotar no âmbito da justiça aqui, não. A gente já pode procurar, até porque o Sindoméstico, ela é uma instituição que está ligada à FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas, e a gente tem ligação também com outras ONGs internacionais, então a gente tem muita possibilidade, sim, de acionar órgãos internacionais para ver questões que estão ligadas no âmbito do trabalho doméstico, e poucas de nós sabíamos disso. Mesmo pessoas que estavam lá à frente do sindicato há anos, não tinham esse conhecimento. Todas as vezes que vamos fazer planejamentos, nós nos reunimos também, passamos assim um final de semana fora, fazendo essa formação. Eu que cheguei, né, há bem pouquinho tempo, e digo também, estou engateando lá no Sindoméstico, fiz formação internacional pelo Luna, é uma ONG também ligada ao Sindoméstico Bahia, e ela faz formação de novas lideranças, então eu participei dessa formação no ano de 2022, terminou agora em 2023, com essa formação de liderança, aí eu tenho um diploma agora de liderança internacional, e aí, então a gente se articula muito, e a gente também faz panfletagens para que a gente traga novas companheiras para a nossa categoria. Quando a gente faz as lives, a gente é convidada para a universidade, então a gente faz o movimento em escola. Nesse momento agora, eu não estou, porque hoje eu estou participando aqui dessa live. A gente está dando aulas no curso de formação também para trabalhadoras domésticas, onde tem o curso de formação em cidadania, tem o curso de culinária também, né? Porque isso fortalece no âmbito do trabalho.
para que no cuidadora também, curso de cuidadoras, e a gente tem muitos parceiros e parceiras que vão propiciando que a gente cada vez mais vá se instrumentalizando também na luta, porque não é só saber falar de trabalho doméstico e do trabalho doméstico. O Sindoméstico Bahia, o que eu percebi, e imersa nesse horizonte que eu estou hoje, eu percebo que também tem muita questão ligada à sociedade. A Milka Martins, mesmo a nossa presidenta, ela tem um coletivo de mulheres que funciona em Mata Escura, que atende mulheres que já passaram por situação de violência. Essas mulheres hoje fazem cursos para que elas possam ganhar seu dinheiro, para que elas possam se empoderar e sair desse contexto de violência, e tem acontecido muito isso. Tem também lá um curso para as crianças, né, que estão estudando, melhorar a sua alfabetização, um curso com professoras, com pedagogas, e somos todas, que também estou lá, somos todas voluntárias, e é uma coisa assim muito, muito gigante, sabe? Tanto no sentido da gente fazer pela sociedade, não dá para a gente ir em muitos lugares, mas onde a gente pode, a gente está indo, e cada vez mais a gente está se formando. Inclusive, as meninas do Sindoméstico também estão ligadas ao coletivo de mulheres do Lemarx, grupo de estudos Angela Davis. Nós temos as domingueiras, que é, né, algo que saiu mesmo, saiu não, que está dentro do Lemarx, do grupo de estudos Angela Davis, onde a gente faz essas formações para trabalhadoras domésticas, convidando outras pessoas para fazer parte dessa empreitada nossa, e aí traz muita gente para discutir várias questões que estão ligadas ao trabalho. Então, a nossa luta, ela é bem forte, e a gente está sempre se capacitando e trazendo outras trabalhadoras também para se unir a nós, porque, como eu, muitas não sabiam que o sindicato está vivo, está forte. Tem gente que toma assim, aquele impacto quando a gente convida mesmo para uma reunião, porque é trabalho de formiguinha. Cada vez que a gente vai para uma reunião, a gente chama mais outra, e mais outra, e mais outra. E também, sim, não posso deixar de falar isso. O Sindoméstico tem uma potência tão, tão grande, que eu não sei se você já ouviu falar, elas conseguiram moradia para trabalhadoras domésticas com um condomínio chamado 27 de Abril. E é um condomínio onde mora 40 famílias, todas de trabalhadoras domésticas, e poderia ter sido mais. Foram 60 moradias, só que 20 pessoas não se encontram lá, mas receberam o apartamento, e são todas trabalhadoras domésticas, e hoje a gente está lutando para botar a creche desse condomínio para funcionar. Então, como você pode ver, é muita luta mesmo. É muita luta que a gente tem pela frente, e a gente vai continuar. É uma categoria viva, firme e muito forte. E qual é a discussão, né, que vocês têm em relação à PEC das domésticas? Então, como eu falei, né? Nesse instante eu falei sobre isso. Ela não é mais uma PEC, né? Ela é agora uma lei, é a Lei Complementar 150, barra 2015. A gente reclama, né, que ela foi a época, quando ela era proposta, ela se tornou lei assim no apagar das luzes. Então, muitas reivindicações nossas ficaram de fora. A gente queria o auxílio creche, que até hoje não foi regulamentado. Nós não queríamos essa brecha de dizer que ia ficar alguém da categoria de fora, como é o caso das diaristas, porque, veja só, as mensalistas, que são as mulheres que trabalham todos os dias, né, e recebem o dinheiro por mês, estão asseguradas pela lei. As que trabalham 3 vezes por semana também estão, mas a que trabalha uma única vez, que é a diarista, ficou de fora. Então, isso é muito prejudicial, porque abre um precedente para que haja demissão, e aí fique com essa trabalhadora, porque a necessidade vai falar mais alto, e aí também com aquela ideia de que a trabalhadora vai poder fazer o horário dela de trabalho. Então, é muito fácil enganar. Outra coisa também que a gente tem reivindicado muito
que entrou para nós depois da reforma trabalhista é a ideia de muitos empregadores e empregadoras querendo nos contratar e transformar a gente em MEI, em microempreendedores individuais. Isso é um risco muito grande para a categoria, porque a pessoa vai estar lá trabalhando 3, 4, 5 anos, quando ela for demitida, ela não vai ter direito nenhum para receber. Então, a gente pede muito, né, nas nossas formações, nos nossos encontros, em qualquer espaço que a gente tem alertado as trabalhadoras que elas não aceitem ser MEI, porque nenhuma trabalhadora doméstica escolhe o horário, escolhe a casa que ela vai trabalhar. Isso é um engodo, isso é uma mentira. E, inclusive, as diaristas, a gente costuma dizer que ela trabalha muito mais até do que uma mensalista, porque a gente está na casa todos os dias, no meu caso, de segunda a sexta. Eu posso fracionar o meu serviço. A diarista não, ela vai ter que dar conta daquele trabalho todo em um único dia. E sem direito nenhum garantido. E se nesse local que ela estiver trabalhando, ela sofrer um acidente, ela vai ser assegurada por quem? Se ela tiver MEI, pior ainda. Então, a gente não aconselha que as trabalhadoras domésticas estejam como MEI, não faça isso. Então, a gente está muito assim, nesse momento, a categoria está muito voltada para esclarecer as nossas companheiras de trabalho que não aceitem essas violações, não aceitem trabalhar também sem a carteira assinada. A gente sabe que está um contexto muito difícil, mas se as pessoas quiserem uma trabalhadora em sua casa, que ao menos elas paguem aquilo que a gente lutou tanto para ter. Porque esses direitos que nós conseguimos agora é uma luta que já vem há muito tempo. Como eu falei mesmo, a questão da carteira assinada, 50 anos é o direito da carteira assinada. Mas para nós, trabalhadoras domésticas, até hoje a gente vê essa negação de direito. Rosângela, uma característica que tem aí, né, em relação ao trabalho doméstico, né, que ele não é um trabalho, que embora seja um trabalho, né, que você faça algo, né, você vende sua força de trabalho para poder, né, ter um sustento, né, para poder sobreviver, ele não é um trabalho que por sua vez produz diretamente mais-valia, como por exemplo, né, que não está ligado à produção de direta mais-valia. Muitas vezes está ligado, né, a um trabalhador que produz, né, mais-valia para o patrão. Né? Como lidar com essa situação e especificidade do trabalho doméstico? Olha, como diz, a gente não gera essa mais-valia, e eu costumo dizer que ela não é direta, né? Não é uma mais-valia direta. Mas quando eu digo que para muitas mulheres elas saírem de suas casas, elas precisam ter alguém lá trabalhando. Haja vista, quando fala em greve de transporte, a primeira coisa que é perguntada para quem é trabalhadora doméstica e que principalmente tomar conta de criança fulana, como é que você vai chegar aqui? Dê um jeito de chegar. Porque eu tenho que sair amanhã, porque essa empregadora ou empregador, eles têm um carro. Então, a greve do transporte público não vai afetar tanto a essa pessoa. Então, eu fico me perguntando, se essas pessoas todas não tivessem alguém trabalhando em suas casas, como é que elas iam fazer para ela produzir essa tal dessa mais-valia? Não teria. Tanto que eu costumo dizer que está faltando para nós um dia que eu acho que isso vai acontecer, porque a gente tem se movimentado para que isso ocorra, nós precisamos também fundar um sindicato patronal, né? A gente está aí lutando para que isso possa acontecer, para que um dia, quando negarem o nosso direito, a gente possa fazer uma greve. Eu sempre penso, uma segunda-feira, as trabalhadoras domésticas fazer uma greve. Esse mundo ia virar de ponta cabeça. Porque quando a gente chega um pouquinho atrasada, é o maior desespero. Porque meu dia vai ser isso, meu dia vai ser aquilo, eu também vou me atrasar toda. E é isso, como eu disse, a gente gera cuidado, a gente gera bem-estar, a gente gera saúde, porque se todos os empregadores não tivesse alguém trabalhando, mas tivesse que pagar pela refeição, manhã, tarde e noite, sairia bem caro para essas pessoas. Um
dia desses, um colega nosso, o Francisco, que ele é de lá do Sindoméstico, ele é o nosso diretor de finanças, o Francisco disse que uma camisa para ser passada numa lavanderia era R$ 7. Beleza, por dia, vamos dizer assim, por alto, passa-se umas 50 peças de roupa. Pensa essas 50 peças no final do mês, passando 3 vezes por semana, passando roupa. Olha o quanto ia sair para essas pessoas. Olha o quanto elas economizam tendo a gente em casa. Sem falar que a babá, ela deveria só ser babá, cuidar só da criança, mas não é bem assim que funciona. Muitas vezes a babá passa aquela vassourinha na casa, está desviando a função, porque não deveria ser assim, porque não é social, tem um código para cada função que a gente exerça no âmbito do trabalho. Mas a gente sabe que lá dentro, como não tem a fiscalização por conta disso, a fiscal somos nós mesmas, mas na maioria das vezes a gente não vai fazer algo que a gente perca o trabalho, então a gente não vai denunciar, vai com jeitinho e vai se fazendo as coisas. Então imagina se essas pessoas fossem pagar por tudo isso. Comida, arrumação de casa, o cuidado com os filhos. Então é isso, a gente pode não gerar mais-valia, bem verdade, a gente não vai dizer que a gente gera isso, mas a gente gera cuidado, a gente gera bem-estar. Como eu digo mesmo, eu estou há 21 anos no trabalho, nesse meu trabalho. Sempre fui eu para cuidar, na época eram 2 crianças, hoje são 2 adultos que estão fazendo faculdade. A pessoa para que eu trabalho, quando eu cheguei lá, ela não tinha nível superior, ela passa a ter nível superior. Depois que eu fiquei tomando conta dos filhos dela, que os próprios parentes não queriam tomar. Isso fez com que ela hoje tivesse um emprego melhor. Então, eu digo que eu fui a responsável por isso. Por ela estar hoje no status melhor. O marido dela também é a mesma coisa. Ele precisou fazer cursos para melhorar a condição dele no trabalho que ele está hoje, que ficava com as crianças era eu. Então, eu sempre digo isso. Por mais que a gente não gere essa mais-valia aí, a questão do lucro, né? Do lucro do financeiro, mas a gente proporciona que outras pessoas façam isso. E que muitas vezes, em muitas situações, as trabalhadoras domésticas, elas fazem isso, e onde elas vão parar? Numa idade mais avançadas, doentes, sem nenhum direito garantido, vão ser demitidas, muitas não têm casa. Então, isso é uma questão muito séria para se ver, viu? Muito, muito forte a se pensar. Então vamos aqui para a última pergunta da nossa entrevista. Tá muito bom o papo, né? Qual que é o diálogo, qual que é a relação que vocês têm, né, do síndico doméstico com os poderes públicos, né? Tanto do âmbito federal, tanto do âmbito estadual, né, no caso aí do estado da Bahia, e também do âmbito municipal, né? Qual que é a relação que você, né, tem, né, que vocês têm com esse setor, com o setor público? Então, eu vou logo começar de cima, né? Hoje está mais fácil, né? A gente ter possibilidade de dialogar com o governo federal, até porque tem muitas companheiras trabalhadoras domésticas que hoje estão até ocupando pastas. Tá voltando, meu som tá voltando. Pronto, melhorou. Agora não tá mais, não. Então, hoje a gente tem até uma companheira nossa, a Lucelena, que ela está com uma pasta lá e ela vai representar no Trabalhadoras Domésticas no Ministério das Mulheres e Trabalho. Saiu a nomeação dela ontem, a Lucelena é uma companheira nossa, trabalhadora doméstica, de Volta Redonda, e ela está nessa pasta, vai ser muito importante para nós, foi uma vitória da categoria, lá a gente tem atividades, né, em Brasília, com esses representantes, a Cleide Pinto também, que é da FENATRAD, bem mais próxima mesmo, ela tem um cargo na FENATRAD, e ela está sempre lá, tentando buscar diálogo, né, com o governo federal,
mais precisamente na pessoa do Lula, porque com ele é mais fácil a gente conseguir dialogar a questão da categoria. Teve, no período mesmo ainda das eleições, em campanha, teve café com as trabalhadoras domésticas. Eu não fui, porque eu estava na formação do Luna, mas a Creuza foi, uma outra camarada nossa de lá do coletivo, também a Indy Nova Luz, que também está na direção do Sim Doméstico, na parte digital, ela também esteve, Francisco, todos, e a gente teve reivindicação, a gente escreveu uma carta justamente solicitando isso, que o presidente reveja essa questão da lei complementar, que eu falei com você, né, que é para rever essa questão da diarista, e aí a gente está aguardando, é claro que a gente não só aguarda, a gente também pressiona com o governo estadual. A gente já tem uma parceria já de um longo tempo, né? Até porque tem algumas representantes que também a gente fez campanha na época da eleição. Então, a gente tem a Câmara Temática, onde a gente discute questões ligadas à categoria, a gente tem a reunião com a CETRE também, tudo no âmbito do trabalho doméstico. A CETRE a gente tem encontro quinzenalmente às terças-feiras, uma vez, né, por mês, é isso, terça-feira, uma vez por mês, a gente tem esse debate, né, para ações mesmo da categoria no âmbito daqui mais próxima da cidade. A gente também tem feito parcerias com prefeituras de interiores, porque como o Sidoméstico ele é estadual, a gente tem buscado fazer formações fora, e a gente precisa que as prefeituras nos apoiem. Então, a gente já foi para Otávio Mangabeira, a gente foi para Governador Valadares, a gente também foi aqui perto em falar com Moema Gramacho, também, porque a gente quer, né, dar continuidade à construção de casas também para trabalhadoras domésticas, porque já é um projeto que já tem um tempo, ele estava parado, então a gente está se encontrando para ter novamente essa discussão, porque o terreno já existe, só precisa retomar as obras, e aí também a gente está nessa negociação também com o governo federal, porque esse aí tem que ser o nosso grande aliado nessa questão das construções das casas. Embora também seria uma coisa muito interessante se, a nível de governo do Estado, a gente conseguisse ampliar aqui, mas a gente está ainda em conversas, tentando se aproximar dessa questão, porque ainda tem muitas trabalhadoras domésticas que não têm suas casas, ainda estão dormindo nos trabalhos, ou estão pagando aluguel, e a nossa luta muito grande, né, para que essas mulheres consigam a moradia. E a nível de prefeitura é mais isso aí mesmo, é a CETRE, é a Secretaria, não, a Secretaria Estadual, ela está ligada ao governo do Estado. Quanto à prefeitura, a gente não tem muita ligação, não, até porque o prefeito não é partido de esquerda, a gente até no início, né, por algumas pessoas que eram ligadas, muito próximas, tentou ainda fazer a ponte com a gente, mas não tem muito êxito, não. A gente tem mais facilidade mesmo com o estadual e o governo federal. Não estamos fechadas a diálogo com ninguém, porque a gente sabe que há necessidade, que a gente precisa, se vier até nós, desde que não queira nos impor nada, a gente tem o diálogo, mas o diálogo da gente é mais fácil com o governo estadual e agora, né, o governo federal. Porque na época de Bolsonaro, a gente nem quis ficar pressionando para nada, porque a gente tinha muito receio de perder aquilo que a gente já tinha conquistado. Então, era melhor a gente ficar ali quietinha, comendo pelas beiradas, para que a gente não voltasse a estaca zero. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Rosângela pela participação e passo novamente a bola para ela para fazer as considerações finais. Então, Guilherme, eu quero te agradecer muito pelo espaço
É muito bom falar sobre a nossa categoria, é muito bom que as pessoas saibam que a gente tem uma luta muito grande pela frente. O Sindoméstico Bahia está ali localizado na Avenida Vasco da Gama, e não tem errada, Rua do Limoeiro. Então, é só chegar, participar das nossas reuniões. No segundo domingo desse mês, a gente já tem encontro. Então, sintam-se todos, todas e todos convidados a participar. Os homens que também somem-se à nossa luta, porque tem muitos homens que têm vergonha de dizer que são trabalhadores domésticos, principalmente os motoristas, os piscineiros, que não estão trabalhando por empresas, são todos trabalhadores domésticos. As cuidadoras, as babás, que tem muita babá que diz que ela não é trabalhadora doméstica porque ela cuida de criança. Muita cuidadora de idoso que está trabalhando dentro de uma casa. Vocês são trabalhadoras domésticas. Então, unam-se a nós, venham para as reuniões do sindicato, isso é muito importante. Venham se filiar para fortalecer a luta. E a contribuição é bem pequenininha, a Creuza não quer ficar com o dinheiro de ninguém, muito pelo contrário, se não fosse aquela mulher, a categoria não teria tido os ganhos que nós tivemos hoje. E muito obrigada pelo espaço. Rosângela, antes da gente terminar, me tira só uma dúvida. O Síndico Doméstico é ligado a qual central sindical? Sim. Deu uma travadinha, você disse que uma dúvida. O Síndico Doméstico é ligado deu uma a qual travadinha. central sindical? O Síndico Doméstico é ligado à CUT. O Síndico Doméstico é ligado à CUT. Então, perfeito. Então, peço aí que desliga o microfone da Rosângela, né? Pronto. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Rosângela, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe este vídeo, outros vídeos. Comentem aí nos vídeos. Segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E também quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, né? Estou indo jantar, porque eu estou com fome. Forte abraço a todo mundo e fui!